Quando Hesíodo começa a teogonia, a primeira coisa que ele fala, pelas musas, ele está homenageando as musas? Não. Ele está evocando, trazendo as musas. Porque é delas a força da palavra, né? Não é do poeta, não é a capacidade dele que está em jogo, né? Ele só sabe as coisas do dia a dia dele. Ele é um pastor. Elas, as musas, é que sabem, é que são capazes de dar, quando elas falam as coisas, de fazer com que os deuses, as forças do cosmos, venham se tornem presentes, né? Pelas musas. E aí, uma vez que elas são chamadas, elas dirigem o canto e ele se desenrola. O poeta, o Hesíodo, não vê as musas, ele escuta elas, né? Tem uma névoa no monte onde ele está pastoreando, o Monte Hélicon, a névoa, ele escuta as musas que cantam e dançam. E a partir daquela escuridão, que vem a bela voz das musas, é que elas cantam. E elas cantam os deuses, começando pelos deuses olímpicos, por Zeus, retornando, voltando aos deuses anteriores e às forças originárias, até chegar lá no princípio de tudo, no ser sagrado dos deuses, no ser sagrado. E elas também chegam na noite negra, que é o não ser. Elas habitam o não ser, habitam a escuridão, mas elas brilham dentro desse não ser, fazendo com que as coisas, e elas cantam, elas brilham a partir do não ser, e elas cantam no final do seu catálogo, né? Como o não ser e o ser absoluto estão na origem de tudo. O ser é o vir à luz das coisas, é o despontar. E elas, a gênese das coisas vão se desenrolando. Mas o não ser também é uma força primordial que acompanha tudo. Isso é cantado por os homens. Os homens ouvem que ao lado do ser absoluto tem o não ser. Ao lado da luminosidade tem a escuridão. Eles são inseparáveis. Zeus garante a justiça e a ordem do cosmos, mas ele pode deixar de ser. Os homens não querem isso. Tudo está ordenado e ajustado, mas isso não é garantido para sempre. O não ser acompanha. Então vamos ler o próprio Hesíodo. Aqui, teogonia. Pelas musas Heliconiades, que habitam o Hélicon, Monte Hélicon, comecemos a cantar. Elas têm grande e divino o Monte Hélicon. Elas habitam o Monte Hélicon. E elas também fazem com que ele seja grande e divino, né? Em volta da fonte violácea com pés suaves dançam,
e do altar do bem forte filho de Crono. Elas dançam. Quando elas cantam e dançam, isso elas fazem junto, ao mesmo tempo, né? Em volta da fonte, fazendo com que ela jorre para sempre. E também em volta do altar de Zeus, fazendo com que ele esteja presente. Né? Quando Hesíodo fala pelas musas, ao falar o nome delas, ele faz com que elas já estejam presentes. E elas que cantam a partir daí vão fazendo presentes os outros deuses, né? A começar por Zeus. Banharam, como se elas fossem mulheres comuns, né? Banharam a terra pele no permesso ou na fonte do cavalo, ou no ômio divino. E, irrompendo com os pés, fizeram coros belos ardentes no ápice do Hélicon. Daí, precipitando-se ocultas, elas se mantêm sempre ocultas, por muita névoa, vão em renques noturnos lançando belíssima voz. Elas se mantêm na escuridão, na noite negra, mas a voz delas brilha a partir de lá. Belíssima voz. Ineando Zeus porta égide. A soberana era de Argos calçada de áureas sandálias. Atena de olhos glaucos virgem de Zeus porta égide. O luminoso Apolo, Artemis verte flechas. Poseidon que sustém e treme a terra. Temis veneranda, Afrodite de olhos ágeis, Hebe de áurea coroa, a bela Dione, Aurora. Aí ela vai reparar que ela está subindo nos deuses, né? Vindo para deuses anteriores. O grande sol, a lua brilhante, Leto, Jápito, Crono, pai de Zeus, de curvo pensar, Terra, o grande oceano, a noite negra, a força originária, e o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. No início, que é o que ela fala por fim, né? No fim do catálogo, estão noite negra, o não ser, que está sempre junto do sagrado ser dos imortais. Elas, musas, um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Hesíodo pastoreava ovelhas e nem esperava por essa experiência. Depois a gente continua. Aqui é a capinha do livro.